Olá, meus queridos humanos, aqui quem está falando é Mr. Robotnik, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Vimos que em Razmiotel e Hello Barbosa existe um número incontável de personagens com diferentes poderes e responsabilidades. Pensando nisso, esse será o primeiro vídeo de muitos que eu irei trazer aqui para o canal, apresentando cada um desses personagens maravilhosos desse universo incrível criado pela Visipop. E é claro que o personagem que eu irei apresentar nesse primeiro vídeo não poderia ser outro senão o nosso queridíssimo Alastor. Bom, bora começar? Em vida, o Alastor foi um famoso radialista que transmitiu várias matérias extremamente importantes para a época dele. Contudo, já nessa época, o Alastor já demonstrava ser uma pessoa extremamente perigosa e muitas vezes ele se divertia muito com as crises que ele transmitia através do rádio. Contudo, futuramente o Alastor encontraria seu destino final, perdendo a sua vida e indo parar no submundo. E quando ele chegou lá, ele já começou a chamar muita atenção. Embora que no início muitos preferiram simplesmente ignorar e muitas vezes excluir ele, futuramente eles descobriram que não seria tão fácil assim. Pois, eventualmente, muitos soberanos extremamente importantes e muito poderosos começaram a sumir misteriosamente sem deixar rastros. Simplesmente ninguém sabia o que havia acontecido com eles, até que um dia, uma estranha transmissão de rádio aconteceu por todo o Anel do Orgulho. Não dava para se ouvir nada, apenas os terríveis gritos que eram transmitidos por ela. Foi quando o Alastor se revelou como sendo o demônio do rádio, e também ele havia falado para todos que tinha sido ele que havia eliminado boa parte dos soberanos. E por que eu digo boa parte? Porque descobrimos na série que alguns desses soberanos não foram eliminados pelo Alastor, e sim se tornaram escravos dele. Um exemplo disso é o nosso pobre Husky, que se tornou apenas um escravo do Alastor. Logo após esse ocorrido, o Alastor acabou ganhando o título de soberano do submundo, sentando-se ao lado de outros soberanos, como o próprio Zestial, que foi nos mostrado na série que está há muito mais tempo nesse cargo do que o próprio Alastor. Assim que o Alastor recebeu o título de soberano do submundo, junto com isso veio muitas responsabilidades. Uma delas é cuidar de todas as almas que estão sob o contrato dele. A outra, nós podemos ver no final da série que o Alastor tem uma certa área de controle dentro do Anel do Orgulho. Podemos ver isso no mapa que os Vs possuem. E a última, é claro, é as transmissões de rádio que ele faz a todos os habitantes do Anel do Orgulho. Junto com isso, ele também possui algumas torres de transmissão de rádio com alto-falantes que ele tem por todo o anel. Até o momento, essa quantidade de torres é desconhecida, mas podemos ver uma próxima à Torre dos Vs, o que eu imagino que deva deixar o Vox, o arqui-inimigo do Alastor, bastante irritado. Passando um pouco para a aparência do Alastor, ele possui vários detalhes que lembram de um radialista, como seu cetro, que possui um microfone no topo, assim como podemos ver isso nas suas vestimentas, onde ele usa um casaco vermelho e juntamente com isso, uma gravata borboleta bem elegante. Mas sem sombra de dúvida, o destaque maior vai para o seu rosto, onde podemos ver o seu inconfundível sorriso juntamente com o seu monóculo. Mas também podemos ver o seu cabelo vermelho juntamente com chifres de cervo e orelhas de cervo. E sim, pessoal, embora muitos acreditavam que esses detalhes em cima da cabeça do Alastor, que se assemelhava a orelhas de cervo, fosse só um detalhezinho que a criadora dele tivesse colocado para dar um destaque a mais, nos foi confirmado na série que sim, são orelhas de cervo. Podemos ver o Alastor mexendo ela em algumas ocasiões bem específicas. Passando agora para a parte mais importante, que são os poderes do Alastor. Sinceramente, pessoal, se eu fosse listar aqui todos os poderes do Alastor, eu passaria o dia inteiro. Então, eu vou citar apenas os mais importantes e os mais interessantes que nós podemos ver até agora. Um desses poderes é a manipulação de sombras. Podemos ver o Alastor utilizando esse poder em algumas ocasiões, inclusive manipulando a própria sombra dele. Não apenas isso, ele pode usar a sombra para se teletransportar para vários lugares diferentes. Podemos ver ele utilizando isso no piloto, quando ele apareceu atrás da Charlie e da Veg, e na série, quando ele apareceu atrás do Lucifer, o que eu achei uma parte genial e bastante engraçada. Um outro ponto dessa habilidade que eu não sei bem como definir é que o Alastor aparenta ter a capacidade de invocar seres feitos de sombra para auxiliá-lo em algumas ocasiões.
Vimos isso no piloto, quando ele invocou seres que se assemelhavam bastante a bonecos voodoos para tocar a música dele. Mas também podemos ver isso na série, quando ele invocou seres também feitos de sombra, ou mais especificamente de tinta, para consertar o buraco que o Sir Prentious havia feito. Inclusive, pessoal, um detalhe interessante, eu não sei se foi só para mim, mas iconicamente esses seres se assemelham bastante aos seres que podemos ver na série do jogo Band Ink Machine. Eu não sei se é só coisa da minha cabeça, mas provavelmente vocês não vão enxergar mais esses seres da mesma forma. O Alastor também possui a capacidade de contorcer e esticar o seu corpo de formas inacreditáveis e simplesmente muito perturbadoras de vez em quando. Dizem que isso é uma clara referência a uma antiga lenda dos Estados Unidos sobre os Wendigos, seres incrivelmente assustadores que viviam nas montanhas do norte. Eu não sei exatamente onde, também não vou me aprofundar muito na história, mas dizem que isso é uma clara referência a esses seres antigos. Uma habilidade bem icônica do Alastor, que eu não sei bem se foi só um trocadilho da criadora para ele, é a habilidade dele de distorcer o espaço ao seu redor, como se fosse uma espécie de glitch na hora. Em muitas ocasiões o Alastor consegue distorcer o espaço ao seu redor, deixando ele muito mais assustador. Se alguns de vocês estão meio confusos com relação à referência, é só pensar no caso de um rádio na hora de fazer aquele chiado irritante que a gente não consegue entender nada que a pessoa está dizendo. A primeira vez que o Alastor utilizou essa habilidade foi no piloto da série, onde no momento deu ao Alastor um aspecto muito mais assustador e aterrorizante. E é claro que agora na série da Prime não podia ser diferente, não é mesmo? Em vários momentos o Alastor utiliza essa habilidade, dando a ele um aspecto muito mais aterrorizante. Ainda nessa habilidade, podemos ver em algumas ocasiões quando alguém tenta filmar o rosto do Alastor e infelizmente não consegue. Podemos ver isso quando a Veg tenta filmar o rosto dele, mas no momento que a câmera começa a chegar mais próximo ao rosto, a câmera simplesmente pifa e o Alastor diz, com todas as letras, que aquele rosto pertence ao rádio. Iconicamente, até o momento na série, o único outro soberano que foi capaz de filmar o Alastor meio que parcialmente foi o Vox. Até o momento não sabemos bem se isso foi só porque o Alastor, de vez em quando, na hora que o Vox estava por perto com as câmeras dele, ele estava distraído com outra coisa, ou isso mostra que o Vox tem quase o mesmo nível de poder do Alastor, claro, estando bem abaixo dele, mas a tecnologia do Vox é capaz de mesmo assim filmar parcialmente o Alastor em momentos bem específicos. Eu espero realmente que no futuro da série seja explicado com mais detalhes a diferença entre os poderes do Vox e do Alastor. E por último, não sei bem se chega a ser um poder específico só do Alastor ou tem alguma outra explicação por trás, mas reparamos que o Alastor tem uma forma diferente de fazer os contratos com outros seres do submundo. Quem assistiu ao meu vídeo sobre como os contratos em Hazbin Hotel funcionam sabe muito bem do que eu estou falando. Vimos em dois momentos bem específicos o Alastor fazer contratos verbais e não escritos com a Charlie e com a Veg. Esse é um detalhe muito interessante, que até o momento não sabemos se é uma habilidade única do Alastor ou só por causa da inteligência dele. Mas vimos que quando a Charlie fez o acordo com o Alastor para conseguir a informação que ela precisava, o Alastor apenas pediu um favor em troca dessa informação. Nesse caso, então, a Charlie meio que assinou um contrato em branco, onde qualquer favor que o Alastor for pedir, ela vai ter que cumprir. Não importa qual favor seja, ela será obrigada a cumprir esse acordo que ela fez com ele. Todos esses detalhes, sem dúvida, tornam o Alastor um personagem extremamente misterioso, poderoso e muito inteligente, o que faz dele tão amado e aclamado por todos os fãs da série, inclusive por esse que vos fala. Eu simplesmente amo o Alastor em todos os sentidos e aspectos. O personagem é perfeito. Eu tenho que bater palmas para a Visipop, pois o Alastor é perfeito, meio que um antagonista, né? Ele ajuda os heróis, mas com os próprios interesses dele. Bom, pessoal, o vídeo vai parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aí. E fiquem atentos, pois futuramente eu trarei mais vídeos sobre cada um dos personagens desse magnífico universo criado por Visipop. E, bom,
Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau!